Qual que é a cara do torcedor do Ceará? Cara, é moleque mesmo, sabe? É moleque, é povão, é o cara do mercado público, sabe como é? É o vendedor de loteria, é o picolezeiro, é o comediante, tá entendendo? O fanatismo da torcida do Ceará é impressionante. Ela acompanha muito mais do que as outras torcidas, ela acompanha o dia a dia do clube. Além de apaixonado, o torcedor do Ceará é um torcedor fiel. Você está ouvindo Portal Cast, o podcast do Portal Alvinegro. Portalcast no ar, Portalcast de edição número 33 para você, torcedor alvinegro, que nos escuta. A partir de agora, eu, Matheus Marques, te convido a vir com a gente acompanhar esse podcast. Está recheado de cornetas, está recheado de informação e também muitos comentários sobre a última semana do Ceará Sporting Clube, com novidades no sócio-torcedor, com derrotas dolorosas e também muitas expectativas dos novos reforços. Aqui comigo hoje, Honorato Vieira, JP Souza. Fala aí, Ono, teu destaque inicial. Fala, Matheus, fala, JP. E o destaque inicial é para os pontos preciosos que acabamos perdendo, aí pelo menos 2 pontos que poderiam ser conquistados, que podem fazer muita falta no decorrer do campeonato, mas que, além de deixar lições, mostra o nível mais ou menos em que estamos e no que podemos melhorar para que esse ano seja de menos sufoco e de mais vitórias. É isso aí, exatamente. JP, teu destaque inicial aí pra gente. E aí, Matheus, fala Honorato, satisfação imensa estar falando mais uma vez com vocês. Quero saudar inicialmente ao torcedor alvinegro, que mais uma vez nos dá honra. O destaque, essas 2 derrotas aí diante de Cruzeiro e Atlético Mineiro. 2 jogos que nós sabíamos que seriam difíceis, mas que infelizmente nós também sabemos, pelo que foi os 2 jogos, que nós tínhamos condições de conquistar resultados melhores. Infelizmente fica, como o Honorato disse, a lição para que nós venhamos a assimilar logo agora, no início do campeonato, e tenhamos um campeonato mais para frente, um pouco mais, entre aspas, tranquilo. Lógico que nós sabemos que a nossa luta é contra o rebaixamento, mas nós temos condições de buscar algo mais nesse campeonato. Exatamente, temos totais condições e é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso podcast. Vamos lá aos nossos tópicos de hoje. Gosto amargo. Apesar de iniciar bem, Ceará perde pontos preciosos diante de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Time do povo. Ceará lança nova modalidade de sócio, mais acessível e agrada a torcida. Vai melhorar? Henderson terá semana cheia antes de enfrentar o Goiás. É isso aí, galera. Esses são os nossos tópicos de hoje. Falar sobre essas 2 últimas derrotas para os times mineiros na Série A. Também sobre o nosso sócio-torcedor, que tem mais uma modalidade. E os nossos próximos jogos, contratações e outros assuntos que a gente também vai citar no programa de hoje. Já agradecendo a você que nos escuta. Muito obrigado pela sua audiência. Você nos escuta por todas as plataformas possíveis que você pode encontrar um podcast atualmente. Spotify, Deezer, pelo nosso site portalvinegro.com.br, pelos agregadores de Android, do iPhone. Em breve também no YouTube você nos escutará. Provavelmente, a gente tenha já nessa edição no YouTube também, podcast número 33 no nosso canal do YouTube. Então segue lá, já se inscreve no nosso canal e acompanha, tem muito material bacana para você, torcedor alvinegro. Agradeço também a você que nos segue nas nossas redes sociais. Lembrando que no Facebook, Instagram e Twitter, basta você pesquisar lá Portal Alvinegro tudo junto e você encontra todas as informações do Alvinegro de Paraguaçu, o time mais querido do nosso Nordeste. Por que não do nosso Brasil? Vamos lá, começando o nosso programa de hoje. Primeiro tópico, Honorato Vieira. Esse gosto amargo aí nas últimas 2 partidas do Vozão, 2 derrotas, derrotas dolorosas, derrotas amargas. E o que tu pode sintetizar aí, tu pode resumir desses 2 jogos? Que foi teu sentimento? Qual foi o teu sentimento após essas 2 derrotas, principalmente a última contra o Atlético? Foram 2 sentimentos distintos, né? Contra o Cruzeiro foi aquele sentimento de que poderíamos mais. Contra o Atlético foi um sentimento de decepção e que a derrota foi merecida. E o comum dos 2 é que o Ceará saiu derrotado. Isso diz muito da diferença das equipes,
que geralmente brigam em cima, né? Em cima na tabela, porque não perdem pontos assim. E o Ceará, em 2 jogos distintos, acabou perdendo no mínimo 2 pontos, né? Deixando de ganhar, na verdade. Então, e poderia ter pelo menos aí beliscado 4 pontos, que seriam de suma importância. E eu acho que no primeiro jogo, como já está um pouco passado, então vai ser mais no geral. O primeiro jogo o Ceará jogou muito bem, deixou aquela esperança, né, para o torcedor para o jogo seguinte, e acabou que decepcionou a torcida e a quem tinha elogiado o desempenho, né? O Ceará fez um primeiro tempo ok, né? Vamos dizer, no nível normal, nada de muito extraordinário, também nada de muito abaixo, mas o segundo tempo contra o Atlético Mineiro foi bem abaixo do que se espera de uma Série A. O Ceará foi completamente dominado, apesar do Atlético Mineiro não ter criado oportunidades claras de gol. O meio-campo do Ceará ficou muito aberto. O Atlético tinha pleno domínio do meio-campo. O Elias dominava as ações do jogo. O Atlético era pouco incisivo por não ter tanta criação e sentir muita falta do Casares. E aí, então, o Atlético optou, talvez, ou não tinha a qualidade necessária para transformar a posse de bola em criações de oportunidades. E o Ceará foi um time inofensivo, foi mais na base do abafa, quando o Matheus entrou e tentou impor velocidade na bola aérea, enfim. Mas o Ceará sofreu muito na segunda etapa e a derrota não veio mesmo antes, porque o Atlético Mineiro não tinha criatividade no meio para frente, tanto que o Ricardo Oliveira pouco tocou na bola, e tocou uma vez, fez um gol lá de forma irregular, mas pouco apareceu porque não tinha esse jogador de ligação. Então o Ceará foi muito mal, a comissão técnica também mexeu de forma errada, o Ricardinho não era para ter saído e deixou uma lacuna muito maior do que tinha no meio campo, e acabou que deu tudo errado. Foi um jogo que deu tudo errado, a escalação não foi a ideal, as substituições não foram as corretas e o desempenho foi bem abaixo do que se espera do Ceará nessa Série A. Isso aí, desempenho bem abaixo. Realmente o Ceará não entrou para jogar, para vencer a partida como a gente esperava. Foi um time que foi na base do abafa no início do jogo, mas no decorrer da partida perdeu muito gás, e aí também entra a questão de cansaço, questão de entrosamento, entre outras questões que eu quero que o JP comente, mas trazendo para a escalação, JP, você que tanto pediu, tanto implorou, tanto cornetou no grupo do portal sobre a questão do Auremi, e eu também assino embaixo, é um jogador que eu não queria em campo, e o Ceará entrou em campo com a escalação, com a Edinho fazendo a dupla de volantes com o Fabinho, e um time um pouco mais móvel com a entrada do Fernando Sobral no ataque, junto com no meio, junto com o Ricardinho e o Chico. O que é que tu viu dessa mudança? O que é que tu achou no início da partida? E pós-jogo, tu achou que realmente foi a escalação melhor a ser colocada em campo, ou o Ceará precisava, aliás, de mais mudanças, de repente um Bergson em campo, até mesmo o Matheus Gonçalves? Bom, do time que iniciou, eu vejo que foi coerente, porque é óbvio que eu não considero o Edinho uma boa opção para o Ceará na Série A, mas se for uma disputa entre Edinho, Pedro Quem e o Auremi, é óbvio que eu vou optar pelo Edinho. Então, a escalação inicial, dentro das possibilidades que nós tínhamos, na minha opinião, foi a melhor. Você não tinha o Leandro Carvalho como opção pela direita, o Ricardinho era o único meia disponível para o jogo, né? Infelizmente nós temos aí vários jogadores lesionados, principalmente naquele setor do campo. Na ponta esquerda, onde o Sobral atuou, tínhamos o Matheus Gonçalves, mas é um jogador que vinha encostado no Fluminense, então certamente ele não tem condições físicas para aguentar o jogo todo. Então a escalação inicial eu concordo. Agora, com relação às alterações, aí a minha concordância é com o Honorato, né? Houve um equívoco muito grande, porque apesar de estar mal e eu discordar veementemente da titularidade do Ricardinho, tendo as outras opções, obviamente, mas o Ricardinho era o único jogador centralizado, dava um pouco mais de dinâmica ao jogo. A partir do momento que você saca o meia para colocar um outro camisa 9, nós ficamos com Bergson e Bueno na referência, o Bergson, lógico, com um pouco mais de mobilidade ali na frente da área, e 2 pontas, porque saiu o Chico, salvo engano, e entrou o Matheus, né? Então, mas não conseguimos nos encontrar no jogo. Agora sim, com relação a esse jogo, ao jogo contra o Cruzeiro também, nós temos que entender que é um trabalho novo, e ainda há uma herança maldita do trabalho do treinador anterior. O Ceará não vai mudar da água para o vinho em uma semana. O Anderson não teve nem tempo para trabalhar.
Chegou, fez 2 ou 3 treinamentos, foi para campo contra o CSA, vencemos o jogo bem, com imposição, enfim. Só que aí, 3 dias depois, nós enfrentamos o Cruzeiro em Belo Horizonte, sem treinamento por conta da logística da viagem, né? Infelizmente foi dessa forma. E mais 3 dias depois nós enfrentamos o Atlético Mineiro. Então não há tempo para mudar muita coisa, não há tempo para implementar uma filosofia. E agora, com essa semana vaga que nós temos, é que nós vamos esperar que alguma coisa seja modificada. Apesar disso, apesar de todo esse contexto que foi citado por mim nesse momento, nós fizemos um jogo muito bom contra o Cruzeiro. Muito compacto, um time que soube entender o jogo, que soube sofrer, como todo mundo fala hoje em dia. Agora contra o Atlético não, foi um jogo em que nós tivemos 2 tempos distintos. No primeiro tempo o Ceará conseguiu se encontrar muito bem no jogo, criou algumas oportunidades, mas infelizmente bateu naquela velha tecla que nós estamos falando há muito tempo, a de desperdiçar oportunidades em jogos cruciais. E aí quando você perde uma oportunidade diante de um clube menor, você pode até criar outra mais para frente. Agora, no jogo de Série A, contra um Cruzeiro, contra um Atlético Mineiro, se você perde a oportunidade que você tem, talvez seja a única. Então, custou muito caro, porque aí no segundo tempo foi um jogo de um contexto completamente diferente. O Ceará implorou para tomar um gol e acabou que conseguiu. Isso aí, acabou que conseguiu, e é exatamente sobre isso que eu quero perguntar para o Honorato agora. Honorato, você estava no estádio, você é um cara que sofre junto com o Ceará, que realmente vive a partida ali. Me fala, qual foi o teu sentimento naquele momento que você viu a bola ser cruzada na área e o Ceará tomar um gol no final do jogo, no último lance da partida, o Ceará tomar a virada? Qual foi o teu sentimento? Sentimento de muita raiva, lembrou muito o começo da Série A do ano passado, né? Que a torcida mesmo sofria demais no estádio, um time que acabava sofrendo e deixando todo mundo boquiaberto com os resultados. Então pareceu muito isso, porque é um ponto que a gente sempre vai bater nessa tecla, né? Que é um ponto que, apesar de não ser o ideal, pela circunstância do jogo, era de suma importância para somar na tabela. Então o Ceará hoje estaria com 4 pontos, não faria tanta diferença atualmente, mas quando ele tivesse já com seus 35, o Ceará podia estar com 36, sempre vai ficar nessa projeção de ter faltado um ponto. Pelo jeito que foi, é muito cruel, né? Muito cruel. O sentimento mesmo que fica é esse, de frustração e de que não poderia ter acontecido isso. Independente do time ter ido mal, de não ter jogado para vencer, o ponto era do Ceará. O Atlético Mineiro dominou as ações, como eu falei no meu comentário anterior, mas não foi incisivo, né? Não criou, não teve criatividade para desenrolar o domínio em oportunidades de gols. Então o empate era o ideal para o jogo. Então tomar um gol daquele em um escanteio que deveria ter sido evitado pelo Carleto, que inclusive foi o jogador que sofreu, que foi o culpado praticamente, vamos dizer assim, do primeiro gol também do Atlético, quando tomou nas costas, e também bobeou quando deu o escanteio pro Atlético Mineiro no último lance. E aí, na última bola na área, o cara sobe sozinho e o Edinho fica olhando, é complicado tomar um gol assim, ó. Acho que não deve existir. Existem N formas que a gente fica puto, mas aceita de tomar um gol, uma bola vadia, um chute a longa distância no último minuto, um desvio na trajetória da bola. São circunstâncias do jogo que às vezes acontece, mas tomar um gol de bola parada em um escanteio que deveria ter sido evitado e que numa marcação mano a mano, na última bola o marcador não pula, isso é inaceitável, não pode acontecer. Então acaba que deixa esse sentimento de frustração, de decepção, e que esse ponto vai fazer falta. Tomara que não faça na briga contra o rebaixamento, talvez aí por uma Sul-Americana e afim, mas fica esse sentimento, esse gosto amargo. É isso aí, o Ceará hoje, atualmente, nesse dia da gravação, 7 de maio de 2019, o Ceará atualmente está na 12ª colocação com 3 pontos ganhos
enquanto o Atlético Mineiro, que foi seu adversário na última rodada, já tem 9 pontos na competição, então já são 6 pontos de diferença. Claro, o Atlético Mineiro, apesar de não ter um dos melhores elencos da competição, dificilmente brigará pelo título, mas é um time forte, é um time que também não vai brigar pelas mesmas coisas que o Ceará, deve ficar ali entre os 10 primeiros colocados da competição, são projeção, claro, não briga com o Ceará contra o rebaixamento, muito menos por uma vaga ali, a penúltima vaga da Sul-Americana, mas é um time que já no início da competição conseguiu dar uma desgarrada dos outros e mostra um pouco mais de eficiência no campeonato. Então o Ceará tem que buscar isso, principalmente nas partidas fora de casa. A gente precisa pontuar, precisa marcar os gols, não dá pro seu Bueno perder um pênalti daquele jeito que perdeu, telegrafando pro goleiro. Só faltou ele dizer pro Fábio onde é que ele ia bater e tocar pro lado, porque foi ridículo. Então a gente precisa pontuar, precisa aproveitar as oportunidades para não deixar partidas como a do Cruzeiro e também como essa do Atlético Mineiro fazerem falta lá na frente. Bem, passando para o nosso próximo tópico, Time do Povo. O Ceará lançou, nesta última semana, uma nova modalidade de sócio e é a modalidade mais acessível para o torcedor alvinegro. Quem aderir ao plano até sábado, dia 11 de maio, ficará isento da taxa de adesão e ainda poderá quitar todas as mensalidades do plano à vista, com um mega desconto pagando apenas R$50. Honorato Vieira, você é um cara que está no estádio desde pequeno, desde que foi gerado. É um cara que já é sócio também há muitos anos do Ceará. Me fala qual a diferença que o sócio torcedor, que você ser sócio faz para ti, e também o que é que tu acha de importante, o que é que tu viu de importante nessa nova ação do Ceará, nova ação da Sou Mais, do clube, que o Ceará fez de trazer um pouco mais para perto aquele povão mesmo, um torcedor que é mais fiel, mas que ao mesmo tempo também é um pouco mais necessitado, que não tem condições de pagar um sócio de 50, 70, 80 reais por mês, mas que agora vai ter a oportunidade de estar em todos os jogos da Série A pagando um valor mais baixo. O que é que tu acha disso tudo? E tu acha que realmente a diretoria acertou? Ou faltou um pouco mais de zelo no momento de anunciar o sócio, essa nova modalidade aí? Acho que alguns erros acontecem, mas no todo, acho que a ação foi mais positiva do que negativa, falando da execução. A ideia é sensacional, tem que ser parabenizada, né? A gente que bate tanto em alguns setores do Ceará, a ideia, apesar de ser clichê, né, vamos dizer assim, de todo mundo já ter falado, já ter dado a ideia, de o Cruzeiro já ter feito parecido, o Ceará foi um pouco além, né? Conseguiu aliar, fidelizar esse torcedor que talvez nem pensasse em ser sócio e conseguiu colocar um preço justo para que quem não tem tantas condições de comparecer todos os jogos, ou pelo menos um jogo por mês, agora vai ser sócio do seu clube de coração e vai pagar apenas R$10 no jogo que quiser ir. Então ele não vai pagar, vamos supor, eu sou um cara, o meu sócio é um plano que eu tenho direito de ir todos os jogos, mas tem gente que não tem condições de ir todos os jogos porque trabalha, porque não tem condições de pagar um estacionamento, que não tem dinheiro para levar lá para merendar e etc, né? Então, quando ele quiser ir, ele vai pagar apenas R$10. Então é uma ideia muito boa. E ver, assim, você olhar para as filas, você olhar nas redes sociais, a alegria de quem não tem condições, quem não tinha condições, de quem nem pensava em se associar ao clube, porque é de uma faixa social muito baixa, e agora fazer isso com a maior alegria do mundo é mostrar que essa ideia foi muito certa, que veio no momento correto e que esse torcedor mais pobre, de uma classe mais inferior, infelizmente, ele vai poder fazer o que gosta, né? Poder acompanhar o seu clube de coração e não tirar tal, assim, vamos ser bem radical, não tirar do leite do seu filho para ir ao jogo, né? Então ele vai conseguir colocar no seu orçamento, mesmo que apertado, vai ajudar o seu clube e se sente ajudado pelo Ceará também ao poder pagar apenas R$10 e ir para um jogo de futebol hoje nessas arenas que são tão
burguesa, né, vamos dizer assim. Então, foi um plano acertado. A execução, algumas falhas aconteceram, isso é normal, principalmente na comunicação de informar que o cara tinha que pagar todas as mensalidades e que quando chegasse lá não dava só para recarregar para o jogo contra o Atlético Mineiro e pagar uma mensalidade. Tiveram esses pequenos atritos de informações também em algumas lojas oficiais do clube, mas no todo foi muito certo, né, de colocar lá no ginásio do clube que cabe muita gente, vários estantes, liberou em todas as lojas, e então foi uma coisa muito bacana. Então acho que tem bem mais do que elogiar do que criticar. Eu acho que as críticas ficam meio que por baixo por conta da ação, então foi bem certo. Infelizmente, o público contra o Atlético Mineiro foi muito abaixo do que se esperava, pouco mais de 16 mil pessoas. Então, na minha concepção, era para o jogo para no mínimo 25 mil pessoas, e vamos ver se a torcida acorda e sabe que está na Série A e que faz a diferença, como fez no ano passado. E agora, desculpa não vai ter desculpa. Então vamos ver quais são as cenas pro desenrolar dos próximos capítulos. É isso aí, não tem mais desculpa. JP, você que é um cara já sabidamente não vai muito de ir ao estádio, não costuma ir ao estádio, mas também por motivos particulares, motivos pessoais seus. Mas me fala, hoje, pra ti, seria uma facilidade grande ter esse sócio do time do povo? E outra, por que o Ceará não fez esse feirão, não pratica não faz essa prática de fazer feirões, de levar para o ginásio ali funcionários do clube para vender ingressos, para fazer o sócio-torcedor em jogos grandes, em finais de campeonato? Tu pode me dizer por que o Ceará não faz isso ainda? Porque eu quero saber, eu preciso saber disso, porque foi algo tão prático, tão simples. Claro, tem toda uma execução, tem todo um processo, todo um investimento, mas é algo tão simples pegar o ginásio do clube, abrir para o torcedor e ter mais espaço, ter as vendas serem melhor distribuídas, ter uma organização melhor, até mesmo acelerar o processo de associação do clube, né, de venda de ingresso, enfim. Por que o Ceará ainda demora tanto nesses processos? Por que tudo no Ceará tem essa demora tão grande? E o sócio-torcedor realmente é um atrativo para ti, que hoje é um público-alvo do Ceará, aquele que não está indo para o estádio, que não está participando dos jogos? Com toda certeza, isso é uma questão até óbvia. Às vezes falta um pouco de feeling para a diretoria do Ceará entender o público-alvo. Lógico que nós não fazemos separatismo na torcida, sabemos que há um médico, há um empresário, há um torcedor mais abastado, mas a grande parte, a parte majoritária da torcida do Ceará sempre foi o povão, sempre foi o ambulante, o vendedor, o assalariado. E para um público como esse, ir ao estádio pagando, no mínimo, só no ingresso, R$50 é algo difícil, cara. É algo difícil. É como o Honorato falou, é tirar do leite. É difícil. Então, o Ceará acertou muito, lógico. Teve o exemplo do Cruzeiro, mas a ideia que é boa tem que ser copiada. Não há problema nenhum nisso. E o clube atingiu o seu principal alvo, né? O povão. O torcedor do Ceará é o time do povo. Então, a resposta foi dada. Como eu disse, falta feeling para fazer isso mais vezes. Fez aí no último final de semana e a resposta foi extremamente satisfatória. Não por acaso prorrogaram aí a data para que continuassem as adesões e é algo que tem acontecido muito bem, graças a Deus. Então, o Ceará trilhou um caminho muito interessante porque hoje em dia, aliás, não só hoje em dia, mas nos últimos anos, todo o contexto que envolve o futebol faz com que o torcedor deixe de ir ao estádio e opte por ficar em casa, por ir para um restaurante, enfim. Porque, veja bem, nós temos um ingresso caro, e isso não é só aqui, diga-se de passagem, nós temos um ingresso muito caro, nós temos uma concorrência grande com a transmissão da televisão, os horários dos jogos muitas vezes são bizarros, né? É difícil você ir a um jogo no sábado 21 horas. Eu concordo com o Honorato que nós poderíamos ter colocado um público maior no sábado, mas é preciso entender todo o contexto e principalmente a concorrência de um sábado à noite, da programação que nós temos na capital. Então, nós temos que disputar
com o horário, com a transmissão da televisão, com o preço do ingresso, com a violência. Nós temos que disputar com a proibição das bebidas alcoólicas no estádio. Então só aí são 5 fatores que fazem com que o torcedor opte por não ir ao estádio e ficar em outro canto. Então o caminho não é, em hipótese alguma, criticar a torcida por algo, como um determinado treinador fez aí há algumas semanas. O caminho é oferecer oportunidades. O caminho é oferecer soluções, não é criticar. A diretoria fez isso. A diretoria sim. A diretoria fez, o que fez foi oferecer soluções, né? E agora ofereceu aí ao povão a oportunidade de voltar ao estádio, né? E foi uma iniciativa fantástica, cara. Fantástica mesmo. É torcer para que o torcedor entenda e curta bastante essa oportunidade que foi dada, enchendo aquela parte lá que foi destinada ao torcedor, e o Ceará tenha grandes públicos aí na Série A. É isso aí. O sócio-torcedor, o time do povo, a priori vai ficar ali naquele setor inferior sul, né, de frente para Cearamor, né, e são 5.900 vagas naquele setor, mas todos os jogos, o torcedor que quiser ir ao estádio e tenha o sócio-torcedor time do povo, tem que adquirir, tem que recarregar o seu sócio-torcedor para garantir a sua entrada. Somente os 5.900 primeiros torcedores que fizerem a sua recarga terão direito a entrar no estádio naquele setor. Claro que esse número é um número estipulado pelos bombeiros, pela organização do Castelão, e podem haver aumentos ou diminuições nesse número, mas é um número que foi passado pela diretoria do Ceará, que serão mais ou menos 5.900 vagas para esse sócio-torcedor, que já é muita coisa para um público que daria 20 mil, por exemplo, no jogo de domingo, que daria 20 mil pessoas, são 5 mil ingressos a mais, 5 mil pessoas a mais no estádio, que fazem uma diferença muito grande. O próximo tópico... É importante salientar, Matheus, apenas em cima disso ainda, que não há uma limitação com relação ao número de pessoas que podem aderir esse sócio. O que há, na verdade, a limitação é por jogo esse número de 5.900 torcedores que vão àquele setor, mas pode aderir o tanto que for ao programa de sócios que começou aí na última semana. Exatamente. E até sábado, dia 11 de maio, você, torcedor alvinegro, que ainda não é sócio do Vozão, pode adquirir o seu sócio-torcedor time do povo em qualquer loja oficial do clube. Passando agora para o nosso terceiro e último tópico desse programa de número 33, nosso 33º Portalcast, falar um pouco sobre o futuro, os próximos jogos, essa partida diante do Goiás no próximo sábado, o que a gente pode esperar dos novos contratados. Matheus Gonçalves e Bergson já estrearam. Há a expectativa do Thiago Galhardo ser utilizado nas próximas partidas. Também devemos ter, se não no próximo sábado, mas nos próximos jogos, o retorno do Felipe Bachola e do Wesley também. Também esperamos um retorno do Quixadá, quem sabe até o final do ano o Quixadá retorne e volte a jogar pelo Ceará. Enfim, tem alguns jogadores aí que estão fora que devem voltar a campo. Um deles é o Felipe Bachola, outro Wesley. JP, começando por ti, desses caras que estão fora, lesionados, e dos que chegaram, qual vai dar um upgrade nesse time do Ceará, e qual deles te deixa mais ansioso pela estreia? Seria ou reestreia? Seria o Thiago Galhardo, que é um cara que chegou badalado, ou seria o Quixadá, que é um cara que, apesar de fazer a diferença no time ano passado, esse ano não deu ar das graças em campo pelo Ceará Sporting Clube? Quixadá é preciso saber se ele já está respirando sem a ajuda dos aparelhos, né? Porque a questão é complicada. Mas com relação a essa questão, eu vejo um grande desequilíbrio do Ceará na formação do elenco, principalmente nessa parte ofensiva. Porque nós temos muitas opções ali para jogar por dentro, né? Ali naquela linha de 3, no 4-2-3-1, nós temos Felipe, Thiago Galhardo, que chegou agora, que é um jogador que tem muito a minha expectativa. Nós temos Ricardinho, Wesley, o Quixadá, que eu nem conto tanto, mas está aí no elenco, né? O Sobral, que pode atuar ali também. Então há só aí 5, 6 opções de jogadores que podem atuar naquela função. E na ponta nós temos só o Leandro Carvalho pela direita e o Matheus Gonçalves, que é um grande jogador e atua pela esquerda. Estreou aí no último sábado contra o Atlético, mas jogou pouco tempo e ainda está um pouco desentrosado. Eu acho que desses jogadores que chegaram, e contando também com todos esses que podem retornar, eu tenho uma expectativa muito boa com relação ao retorno do Wesley,
à chegada do Thiago Galhardo e também ao encaixe do Matheus Gonçalves atuando ali pelo lado esquerdo. É um jogador que faltava, na verdade, ao elenco do Ceará. Um jogador de velocidade, de 1 contra 1, de drible, de velocidade. Tem uma boa recomposição pelo lado, que é algo necessário demais para um jogador que atua nos extremos. Então foi uma grande contratação, mas eu acho que é necessário ainda trazer mais 1 ou 2 pontas e investir ali no setor de volantes, porque nós temos opções ruins, né? Tirando o Fabinho e o William Oliveira, que está lesionado, as opções que nós temos são ruins, essa é a verdade. Então eu traria ainda mais um ou 2 volantes, um camisa 5, marcador de força, que seria o William Oliveira, mas que infelizmente aconteceu aquela fatalidade da lesão. O Ceará tem um elenco razoável, um elenco até certo ponto bom, mas como eu disse, desequilibrado. Há muitas opções em alguns setores e em outros a gente deixa a desejar. É preciso consertar isso previamente, agora, no início da Série A, e não deixar isso para acontecer aí durante o campeonato, somente quando os resultados ruins acontecerem, que é o que acontece muito. Né? Nós deixamos para contratar quando os resultados não estão vindo. Eu preciso fazer isso logo agora, para que nós tenhamos um campeonato mais tranquilo. Exatamente. Ono, semana cheia, semana importante para o Enderson treinar a equipe, poder conhecer melhor todo o plantel do Ceará e também para a equipe dar uma descansada, já que os últimos jogos foram pesados, principalmente a última semana, que a gente mal teve tempo de treinar, mal teve tempo de descansar para as partidas. E agora, essa semana cheia, será só retornar a campo no próximo sábado contra o Goiás, às 21 horas. Então, até lá, tem um tempo sagrado aí para descansar, esse tempo que vai ser raro nos próximos semanas. Quero saber de ti, quão importante é esse tempo para treinar, essa semana cheia, para o Enderson que está chegando agora e também para os novos reforços. Fala aí. No futebol é muito complicado ter essa semana cheia, né? Que o calendário do futebol brasileiro praticamente possibilita de que o treinador tenha isso. Então, principalmente para um cara que não comandou na pré-temporada, chegou nas buchas, vamos dizer assim, ter uma semana de trabalho é muito importante, principalmente depois de 2 jogos distintos, né? Que foi a boa partida contra o Cruzeiro e a partida ruim contra o Atlético Mineiro. Então o Ceará tem que encontrar um equilíbrio e principalmente vencer, né? Que é mais importante do que qualquer outra coisa. O Ceará tem que somar pontos. Então essa semana é a que dá pro treinador fazer todo aquele trabalho que ele espera. É o tático, é o técnico, é o psicológico, é o físico. Então ele vai analisar esses 4 pilares, além de outros, né? Mas principalmente esses 4 pilares para determinar o time titular ideal com o que ele tem no momento. Então, na minha concepção, o Enderson vai mudar o time para o jogo contra o Goiás, não só pelo desempenho contra o Atlético Mineiro, mas porque ele vai ter mais conhecimento, mais a fundo, saber a condição clínica, técnica e psicológica do atleta para atuar de forma intensa e 100% para o que ele precisa em um esquema tático. Então, na minha concepção, ele deve mudar pelo menos aí praticamente a linha de frente toda e fortalecer um pouco mais o meio-campo, que sofreu nesses 2 jogos contra Cruzeiro e contra Atlético Mineiro. Então ele viu alguns bons pontos, né, do que saíram no banco de reservas nesses últimos jogos. Eu acho que, apesar da partida abaixo contra o Atlético, Fernando Sobral deve ser titular nas opções que nós temos hoje. E Matheus Gonçalves e Bergson, acho que hoje são 2 jogadores indiscutíveis, né, para você ver o nível em que o nosso campo ofensivo chegou. É que 2 jogadores recém-chegados são praticamente unanimidades que devem já ser escalados como titulares. Então acho que ele vai fortalecer essa ideia na cabeça dele, vai mudar o time para que tenha mais opções, mais variedades ofensivas, porque essa escalação do último jogo, acho que tem que colocar um pouco na conta dele, que eu acho que foi pouco não, né? Foi muita invenção, né? Acho que o que ele tentou fazer, pelo menos taticamente, não deu muito certo. O Ceará acabou jogando, povoou demais o meio campo e não tinha força para chegar ao ataque. Então ele deve mudar isso. Com Bergson e Matheus Gonçalves, muda esse panorama de ter uma qualidade maior e uma ofensividade maior
maior no terço final do gramado, para que o Ceará passe a criar mais oportunidades e ser mais efetivo. Porque quando cria, mesmo com toda a dificuldade do mundo, o Ceará vem desperdiçando. Então, acho que essas mudanças, numa semana cheia de trabalho, vai ser onde o Henderson vai saber se balancear. É onde ele vai equilibrar o seu elenco depois dessas duas partidas distintas. Ele vai colocar tudo que ele já conseguiu ver com atletas que vinham atuando, né, com mais regularidade com o Lisca, e que ele continuou o trabalho e fez as mudanças pontuais em que ele achava que o elenco e o time tinham que mudar. E agora, com a semana cheia, eu acho que ele já vai colocar, é onde ele vai colocar a sua filosofia por completo. Então é onde ele vai, é isso aqui é disso que eu entendo futebol, é dessa forma que eu quero jogar, e eu acho que a semana cheia é justamente para isso. Então ele já começou a trabalhar a recuperação dos jogadores, aí já começa ao trabalho mais específico, e aí vai afunilando até a viagem para Goiânia, para aí sim contra o Goiás. Ao meu ver, ele vai fazer essas mudanças que ele julga necessário, que nós julgamos corretas, e o Ceará vai fazer uma partida diferente contra o Goiás e ter um poderio ofensivo melhor e uma organização no meio campo para que não deixe tantos espaços e sofra como no jogo contra o Atlético Mineiro. E essa opção aí que o Honorato falou, Matheus, é muito interessante de ver, porque temos a opção do Matheus pela esquerda, o Sobral por dentro, né? Ele vem atuando mais aberto nos extremos, mas enquanto os outros meias não estão disponíveis, eu imagino que Thiago Galhardo, Wesley e Felipe não estarão disponíveis contra o Goiás, imagino, né? Não é uma informação, é um achismo. Então seria uma boa opção com o Sobral por dentro, Matheus Gonçalves pela esquerda, o Leandro Carvalho pela direita e o Beckson na referência. Eu vejo muita gente pedindo o Beckson ao lado do Bueno, mas o Beckson não é ponta. Não é. O Beckson é o camisa 9. Inclusive, ele já falou em entrevista que se sente muito melhor centralizado. Então, não adianta colocar o cara fora de posição, porque isso só vai servir para uma coisa, para a torcida queimá-lo. JP, agora, pegando esse teu gancho aí, como é que o Henderson vai tirar o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A 2019 do time titular? Me diz, como é que tira Ricardo Bueno do time titular se o homem, apesar de tudo, é o artilheiro do Brasileirão, ao lado do Everaldo, com 3 gols marcados? Como é que tira o homem, o JP? Aí é que tá. É uma questão realmente muito difícil, porque se por um lado a gente sabe que tem uma opção melhor no banco, por outro a gente também sabe que quem está jogando, embora toda a limitação técnica que nós sabemos que tem ajudado com os gols, né? Mas eu acho que, assim, sendo bem sincero, espero muito estar errado e não terei problema algum em reconhecer isso mais para frente. Mas eu acredito que a titularidade do Bueno hoje só serve para uma coisa, para atrasar a titularidade do Beckson ou a vinda de um outro camisa 9. É um jogador que, embora venha marcando os gols, eu continuo considerando como um jogador limitado. Então, é difícil para um treinador sacar um jogador que esteja contribuindo com os gols, mas para a gente que não está lá dentro, dá para opinar dessa forma, né? É um jogador que está atrasando a titularidade de outro. Concordo plenamente com você. E falando sobre a questão do time ideal, ao meu ver, para sábado, eu entraria também com o Leandro Carvalho pela direita, Sobral centralizado, e o Matheus Gonçalves pela esquerda, com o Bergson de referência. Falei aqui do Bueno porque realmente é uma informação, apesar de não fazer tanta diferença para o torcedor, mas é uma verdade. Hoje ele é um dos artilheiros do campeonato com 3 gols marcados e um pênalti perdido de forma bizonha. Honorato, o Ceará enfrenta o Goiás no próximo sábado, um jogo contra um adversário direto, contra o rebaixamento, um jogo difícil. O Goiás costuma dificultar muito para o Ceará fora de casa. O Ceará, nos últimos 4 partidas jogando em Goiânia, não venceu, nem marcou gols contra o Goiás. Foram 3 empates em 0-0 e uma derrota em 2016, um 2-0. O que fazer para mudar esse panorama? O que fazer contra esse adversário direto para pontuar e, quem sabe, até sair com uma vitória no próximo sábado? Aproveitar a irregularidade do Goiás, né? A recém-mudança, como também o Ceará, pós-final de estadual, o Goiás mudou o comando técnico, né? Então aproveitar, já que lá acho que estão mais ou menos parecidos, né? Em termos aí de temporada, de nível de jogo, mas o Goiás tem uma vantagem. Eu acho que o Goiás, acho que tenho certeza que o Goiás tem mais opções no elenco do que o Ceará, mas ainda parece um time mais bagunçado, sem padrão de jogo, do que o Ceará.
ao meu ver, o Goiás fez de forma equivocada a demissão do Maurício Barbieri. Acho que o trabalho dele lá não poderia ser pautado por uma final de campeonato estadual. E é diferente do que muita gente vai falar, mas o Lisca não foi a mesma coisa. O Lisca não tinha um padrão de jogo definido, tinha uns problemas internos, então era um combo de coisas que culminaram com a demissão do Lisca. Com o Maurício Barbieri, eu vejo de forma diferente. Eu fui dar uma olhada, porque ele tinha sido demitido, se tinha algum outro motivo fora as finais de estadual. E o que eu encontrei mesmo em setoristas do Goiás que acompanham mais de perto é que ele foi demitido mesmo porque ele não conseguiu chegar ao título goiano e porque ele saiu na Copa do Brasil ao ser derrotado pelo CRB nos pênaltis. Mas ele vinha dando um padrão de jogo ao Goiás e que foi totalmente quebrado, né? Vamos dizer assim. Então o Goiás trocou de treinador e eu acompanhei, eu assisti Goiás e Fluminense. O Goiás foi completamente dominado pelo Fluminense e foi beneficiado com erros de arbitragem cruciais que definiram o placar do jogo. Então venceu o Fluminense lá e contra o São Paulo dentro de casa fez uma partida bem aquém, em alguns momentos até no abafa poderia ter empatado quando fez 2-1, mas o São Paulo também dominou a partida e o Goiás não assustou tanto. E contra o Cruzeiro também. Contra o Cruzeiro foi um 2-1, o Goiás ali chegou a um determinado momento ser melhor na partida, mas sofreu demais. É um time lento que o Ceará pode se valer disso, né? Um time que não cria tantas oportunidades e que dá espaço no meio campo. Acho que o Enderson, focando um pouco nisso, tende a aproveitar esses erros do Goiás para conquistar um resultado positivo. Como você mesmo falou, Matheus, é um adversário direto. Então é onde a briga contra o rebaixamento é definida, é onde precisamos tirar pontos desses adversários. Vamos supor que o Ceará vence o Goiás. Se vencer o Goiás, o Ceará, além de somar 3 pontos, ele deixa o Goiás, segura o Goiás com o número de pontos que tem hoje, que são 3 pontos. Então o Ceará vai a 6 e deixa o Goiás com 3. Então dobra a pontuação de um adversário direto. Então é de suma importância pela pontuação, por ser um adversário direto e para mostrar em que nível o Ceará está. Se é o nível de como atuou contra o Cruzeiro ou o nível que perdeu para o Atlético Mineiro. Se nós vamos encontrar um equilíbrio, que é jogar bem e vencer, ou vamos sofrer, como sofremos contra o Atlético Mineiro, e acabar derrotado, e aí se perder para o Goiás, o negócio já fica mais complicado. O Ceará pode entrar na zona de rebaixamento, e nós sabemos bem que para sair dela é bem complicado. Isso aí ainda tem um agravante dessa partida contra o Goiás, que na rodada seguinte, no final de semana seguinte, o Ceará pega nada mais, nada menos do que o Grêmio. Então é uma partida dificílima também. Por esse aspecto, o Ceará pega o Grêmio dia 19 de maio, às 19 horas, no Castelão, domingo, 7 da noite, o Ceará enfrenta o Grêmio. Próximo jogo do Ceará em casa. Então, JP, sabendo de toda a dificuldade, sabendo que o Goiás é um dos adversários diretos nessa competição e também nesse confronto seguinte contra a equipe do Grêmio, é uma partida que o Ceará pode se dar o luxo de ir buscar apenas um ponto ou ter que entrar para vencer, fazer os 3 pontos sem nem pensar no empate? Não, depende muito do contexto. Eu acredito que o Ceará tenha que ir em busca de 3 pontos, mas a depender do contexto, 1 ponto pode ser interessante, inegavelmente. O Goiás é um clube, ou um time, na verdade, que vem num status de trabalho igual ao nosso, semelhante ao do Ceará. Demitiu o treinador logo após a final do estadual, assim como o Ceará fez aqui. Então é um clube que também tem passado por uma reformulação. Agora, como o Honorato falou muito bem, o Goiás tem muito mais opções no elenco do que o Ceará dispõe no momento. Então é um grupo que ao Enderson oferece muito mais variações de peças do que hoje o Enderson possui. Então é um jogo difícil, mas que o Ceará tem que pontuar sem dúvida alguma. Principalmente porque logo em seguida tem um jogo também muito difícil contra o Grêmio em casa. E nós sabemos da dificuldade do adversário. Ano passado nós perdemos os 2 jogos, né? Apesar de vender muito cara a derrota no Rio Grande do Sul. Mas enfim, o Goiás é um time, como o Honorato falou, que não é essa coisa toda, mas o Ceará precisa encontrar um equilíbrio e se encontrar na temporada para ir lá e buscar um resultado positivo, né? Como eu disse, pode ser os 3 pontos e também pode ser 1 ponto, a depender do resultado, a depender do contexto do jogo, principalmente.
Então é necessário que essa pontuação ocorra, porque é um confronto direto. Perder pontos contra um Atlético Mineiro, contra um Cruzeiro, que disputam um campeonato diferente do nosso, é uma coisa. Contra o Goiás, não. Contra o Goiás é um confronto direto de um adversário que disputa o mesmo campeonato que a gente, entre aspas, obviamente. Exatamente. Antes de encerrar nosso programa de hoje, eu quero perguntar para vocês dois, qual o jogador que vem se destacando mais na equipe do Ceará nesses jogos da Série A, exclusivamente na Série A, e qual o jogador que vem decepcionando, aquele que vem fazendo partidas pífias ao ver de vocês. Primeiro, Honorato, me fala aí o cara que tá fazendo a diferença com a camisa do Ceará, e logo em seguida o cara que tá decepcionando, aquele que tá quebrando a bola. Luiz Otávio, né? Luiz Otávio é fora de série, fantástico, né? Vamos dizer, é um cara que pouca mídia e muito futebol. O Luiz Otávio é um dos jogadores de maior regularidade no Brasil, é o Luiz Otávio. Também uma menção honrosa ao Samuel Xavier, lateral direito de muita qualidade, ele tá top 5 no Brasil. E quem tá quebrando a bola após um bom começo é o Thiago Carleto, né? Ainda não mostrou a que veio nesses 3 jogos de Série A e contra o Atlético Mineiro foi peça fundamental para que o Vozão saísse derrotado em participações negativas nos 2 gols da equipe mineira, né? Falhou na marcação no primeiro gol do Natan e no gol de cabeça do Jair, ele que não evitou o escanteio de forma boba e acabou que o Ceará sofreu o gol. E além disso, não foi o jogador que de outrora, né, que ataca muito bem, de forma muito forte, e apenas na bola parada vai se tornando um pio com grife, né, como o JP disse pós-jogo. Se for para jogar só na bola parada, traz o pio de volta. Mas o Thiago Carleto tem qualidade para superar esse momento e eu ainda boto muita fé nele para que ele seja um bom lateral, como começou aqui e como já foi na carreira. Aí é só acertar alguns pontos, melhorar a forma física, fechar a casinha ali na marcação e mostrar sua qualidade ali no ataque. JP, tua vez. Qual o jogador que vem quebrando a bola, vem sendo o Reina versão 2019, e qual o jogador que vem arrebentando e fazendo jus a esse manto sagrado alvinegro? O destaque positivo é inegavelmente o Luiz Otávio, né? E que ninguém me escute nisso, porque já tem até clube de olho. Um jogador de uma qualidade que nós já conhecemos aí há 3 anos nesse altíssimo nível. Primeiramente jogou uma Série B muito bem e ano passado fez uma grande Série A. Permaneceu inclusive porque o Ceará teve que fazer um investimento alto para um jogador de 30 anos. E com relação ao destaque negativo, é claro que nós temos não só um. O Honorato citou muito bem o Thiago Carleto, mas é um jogador que tem qualidade para dar a volta por cima, como ele bem falou. Agora o Chico, além de vir mal, eu não consigo ver no Chico a oportunidade de uma volta por cima. Acho que é um jogador a nível de Série A abaixo e infelizmente nós precisamos de uma opção ali para atuar. Isso aí. Para não ser repetitivo e falar do Luiz Otávio, que para mim, desde 2017, é um dos caras mais regulares dessa equipe do Ceará, eu gostaria de citar o Fabinho, né? Também fazendo uma menção ao Samuel, que vem jogando muito bem, apesar de alguns momentos, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, eu achei ele um pouco mais tímido, não sei se era cansaço, mas estava um pouco mais tímido. Mas o Fabinho também vem fazendo uma temporada, não só esses 3 jogos de Série A, mas a temporada do Fabinho vem sendo muito boa, né? Um cara que assumiu ali a responsabilidade de comandar o meio-campo, principalmente a parte defensiva do jogo, depois da saída do Richardson. E é um cara que vem se destacando, é claro, precisa de um companheiro ali à sua altura, mas vem fazendo muito bem o seu trabalho de desconstrução e construção também das jogadas. Antes da gente encerrar, agradeço a você que nos escuta, que nos acompanhou até aqui nesse programa de número 33, muito obrigado. Todo mundo que nos escuta, espalhe a palavra, compartilha aí nos seus grupos, manda aí pro seu amigo alvinegro, pode repassar aí o nosso Portalcast, a gente agradece demais. Deixe seu feedback, deixe sua mensagem no direct da gente, no Twitter, onde você quiser, deixe sua mensagem. E quero encerrar pedindo aqui as considerações finais do Honorato e também do JP. Honorato, toma uma traca final aí pra gente. Agradecer a todo mundo que vem nos escutando nessa volta aí, os números vão melhorando aos poucos e o feedback tá sendo sempre bacana.
Então agradecer a todo mundo e que vem coisa boa por aí, vem novidade no Portalcast, nas redes sociais do Portal Alvinegro, no site. Então agradecer a todo mundo que vem mandando feedback, que curte o nosso trabalho. E também parabenizar o Ceará, que voltou ao futsal depois de 10 anos de ausência. Para quem curtia a época, né? Eu era um deles, ali ainda criança, mas meu pai me levava e eu sempre curti ir pro futsal, era sempre uma diversão. E hoje o Ceará voltou, enfrentou o tradicional. Hoje, assim que eu falo, dia 6/5, ou já é dia 7, é quase 1 da manhã do dia 7 que nós estamos gravando aqui. Mas essa semana, né, vamos falar se o Ceará voltou, venceu o Sumov por 4-0, o Sumov que é uma das grandes equipes do futebol, do futsal brasileiro, uma das maiores campeãs da Taça Brasil. O Ceará venceu por 4-0 e retomou as atividades do futsal. Então é parabenizar essa nova gestão de esportes do Ceará, vamos dizer assim, né? O futsal, o futebol feminino. Então aos poucos as coisas vão acontecendo como nós pedíamos, né? E também o futebol feminino, o Ceará vai brigar pela classificação e deve consumar essa classificação para as oitavas de final e que a torcida abrace as meninas aí, né, nessa reta final de primeira fase e no mata-mata. Então, no mais, é isso, que contra o Goiás os caminhos das vitórias reapareçam para subirmos na tabela e somarmos 3 pontos de suma importância. Então é isso aí, galera. Abraço, valeu Matheus, valeu JP, Bruna e a todos os nossos ouvintes, podcasters que nos escutam em qualquer plataforma de áudio. É isso aí, valeu Honorato Vieira, nosso matraca. Até mais, até o próximo podcast. JP, você que é o melhor amigo, o amigo número 1 do Honorato Vieira, agora é a sua vez de deixar seu destaque final aí, o seu até logo, o seu tchau, o seu adeus. Manda ver. Honorato Vieira é um traíra, temerato, me deu o golpe. Só agradecer a você, Matheus, ao Honorato, agradecer a Bruna, que hoje esteve na retaguarda, e lógico, ao torcedor alvinegro que mais uma vez nos deu a honra de nos acompanhar. O Portalcast traz aí, acredito que nas próximas semanas, a primeira edição do Portalcast Entrevista, com o Paredão, o grande ídolo da torcida do Ceará, o Adilson. Já está tudo encaminhado, a entrevista já está feita, e nós estamos terminando aí a edição e vamos finalizar o programa para lançar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, nas nossas redes sociais. E garanto que está um conteúdo extremamente bacana e que vai agradar aos ouvintes do Portalcast. É isso aí. Só reforçando, você que nos escuta, que já nos acompanha nas redes sociais, a gente já fez algumas matérias com jogadores ídolos do Ceará, jogadores com passagens marcantes no clube, e o Adilson com certeza é um dos caras que mais merece a menção por ter feito tanto pelo clube em um momento em que o Ceará tanto precisava de ajuda, tanto precisava de jogadores que honrassem a camisa. Ele, sem dúvidas, foi um que vestiu o manto alvinegro, defendeu o Ceará como pôde. Infelizmente saiu pela porta dos fundos, mas a gente aqui não esquece, eu jamais vou esquecer de todas as defesas que o Adilson fez com a camisa do Ceará. E esse primeiro Portalcast entrevista vai ser com ele, já começando com o pé direito, já começando com esse nosso paredão Adilson. Você que nos escutou até aqui, muito obrigado. Você que está acompanhando a primeira vez, também muito obrigado. Espalhe a palavra, como eu já disse, compartilha aí, manda pra galera. Portalcast vem crescendo cada vez mais, a gente está tentando melhorar cada vez mais. E você que nos escuta, deixe seu feedback, que a gente agradece. Torcedor Alvinegro é isso. Portal Alvinegro está nas redes sociais, Portal Alvinegro tudo junto. Segue, deixe sua corneta, deixe sua cobrança, sua crítica. E a gente vai encerrar com o gol da vitória do Ceará em 2016, o gol que deu a última vitória do Ceará sobre o Goiás em 31 de maio de 2016, há quase 3 anos. Valeu, um abraço a todos e até a próxima. Saudações alvinegras. Sobra do Felipe para invadir a área, para fazer gol! Felipe do Ceará, aos 18 minutos do primeiro tempo, a zaga do Goiás cochila, entrega o ouro, e o Felipe, que não tem nada com isso, com categoria, deslocou do goleiro Renan, no replay mais uma vez para você ver, Felipe, camisa 10 é do Ceará.